Nós estamos estudando, irmãos, acerca das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, onde nós vamos, irmãos, entrar numa compreensão de que cada uma destas cartas representa aqui, cada uma destas igrejas representa um período da igreja na história. Cada uma destas igrejas citadas aqui nas cartas que João escreve no livro do Apocalipse vai mostrar, irmãos, uma fase que a igreja viveu, um tempo que a igreja atravessou. E na igreja, quando nós olhamos para este contexto, nós vamos entender que aqui não fala, irmãos, somente da igreja enquanto templo onde os irmãos se reúnem, mas fala também da igreja enquanto indivíduo que eu e você é. Como nós somos igreja, de que igreja Deus está tratando? Quando nós falamos da igreja do Senhor, você olhando para si mesmo, você vai perceber e vai se enquadrar em uma dessas 7 igrejas. Nós temos aqui nesta noite reunidos pelo menos 7 igrejas sentadas no mesmo lugar. Cada igreja aqui presente carregam características que estão descritas nestas cartas ao Apocalipse. E é disso que nós vamos tratar no decorrer destes domingos até concluirmos a última igreja da Ásia Menor. Muito bem, irmãos. Capítulo 2 do livro de Apocalipse diz assim a palavra do Senhor: carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o teu lugar, o teu candeeiro, se não arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Irmãos, quando nós falamos de Apocalipse, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando você ouve falar a palavra Apocalipse, você associa isso com destruição e morte? Com o fim do mundo? Com acontecimentos ruins? Mas para a grande maioria das pessoas, ao falarmos de Apocalipse, alguém associa isso logo com coisa ruim. Alguém até diz assim, e até mesmo entre os crentes, diz assim: eu não gosto muito de ler esse livro do Apocalipse, porque ele fala de muita tragédia, ele anuncia muita coisa ruim. E é verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar muito mais de inferno do que de céu. Vai apontar muito mais para os riscos de alguém para o inferno do que para o céu. Se você olhar aqui as descrições sobre os nossos adversários, as lutas, a carne, o mundo, as cobiças e tantas essas coisas, ela está de Gênesis a Apocalipse. Em todo o tempo Deus está alertando para o risco e o perigo de se perder a salvação. Por que será que Deus faz isso? Não era melhor Deus anunciar mais o céu? Por que Deus anuncia mais o inferno do que o próprio céu? Porque aquilo que nos causa medo também nos traz maior atenção. Aquilo que põe em alerta a minha vida me deixa mais vigilante. Quando eu entendo que existe um risco sobre a minha vida, eu me ponho com mais atenção. Parece que é como que Deus acendesse aquela luzinha vermelha da ambulância que fica piscando e você diz assim: vem alguma coisa por aí. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, nós vamos entender o seguinte: é um Deus cheio de amor, alertando uma humanidade que está perdida, corrompida e perversa, de que haverá recompensa para o trabalho das nossas mãos.
quer este trabalho seja bom ou seja mau, Deus há de recompensar. Para os que fazem o bem, Deus recompensará com coisas maravilhosas, inefáveis, das quais estão descritas no livro do Apocalipse. Mas para aquele que desprezou o sacrifício de Cristo, virou as costas para Deus e vive sua vida conforme o curso deste mundo, a Bíblia também diz que está reservado para estas pessoas um fim, irmãos, do qual a Bíblia descreve como ranger de dentes, pranto, dor, agonia, aflição, como nunca houve antes sobre a face da terra. Então bem sabemos que o livro do Apocalipse é, em primeira instância, uma literatura não de terror, não é uma literatura de trazer destruição, morte, fim do mundo, não é isso. A literatura apocalíptica, ela nasce, irmãos, para consolo, conforto e fortalecimento da igreja em tempos difíceis, de luta e de perseguição. Haja vista que a palavra Apocalipse não é destruição. A palavra Apocalipse significa descortinando ou retirando o véu, isto é, revelação. Aquilo que muitas vezes ao meu e ao teu coração está encoberto e nós não entendemos, como é que passamos a entender? Passamos a entender pela revelação que Cristo Jesus traz ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus, em nos fazer entender aquilo que Ele já deixou revelado pela palavra de Deus. Então não há nada encoberto nesse livro. Tudo que existe nessas páginas aqui já estão revelados. Quando alguém diz assim, olha, Deus me revelou uma palavra. Não, a palavra já estava aqui, era só ler. Quando você lê, o entendimento vem, porque tudo está revelado. Mas o livro do Apocalipse, pastor, é um livro muito enigmático, ele é emblemático, ele é simbólico, é verdade. Há muita simbologia implícita na leitura do Apocalipse, porque lembramos que o apóstolo João, ele estava preso, ele estava sendo torturado, e se ele escrevesse abertamente o que realmente ele queria dizer à igreja, logo os soldados saberiam o que ele estava transmitindo e também proibiriam ele escrever. Então ele começa a escrever em simbologias, e estas simbologias trazem para nós grande significado na palavra de Deus. O texto começa a dizer o seguinte, ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja são os pastores que lá estão. O anjo significa mensageiro. Quem é o mensageiro da igreja? É o pastor que lá foi colocado. Ele está escrevendo a carta aos pastores de cada uma das igrejas da Ásia Menor. Os candeeiros aqui citados são as igrejas das quais ele está falando. Estas igrejas da Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como a região da Turquia, estas igrejas estavam instaladas lá na região da Turquia. E Éfeso, que é a primeira igreja aqui citada, ela está sendo ali considerada como a quarta maior cidade do Império Romano. Imagine que a cidade de Éfeso era tão conhecida e tão bem estabelecida, que ela tinha já naquela época e permanece até hoje uma grande biblioteca, das quais ainda até hoje guardam utensílios e livros e coisas históricas daquela época nos dias de hoje. Naquela época, lá mesmo em Éfeso, havia um templo de Artemis, ou o templo da deusa Diana. Este templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagine, irmãos, uma igreja que foi fundada e formada sobre uma pedra que caiu do céu. Alguém ali acreditava que um meteorito havia caído naquela cidade e que a partir daquele meteorito eles começaram a construir o templo. E acreditavam que porque aquela primeira pedra que caiu veio do céu, aquilo era um benefício de Deus. E ali eles erguem este templo à deusa Diana. A deusa Diana, irmãos, ela arrebata as multidões daquela região da Grécia, da Turquia, da Capadócia, de toda aquela Macedônia. Por quê? Porque só neste templo que foi erguido a deusa Diana naquele lugar, era um templo que cabia 25 mil pessoas sentadas. Para uma cidade, irmãos, onde existiam pelo menos 400 mil habitantes, imagina um templo de 25 mil pessoas, que consideração deveriam ter por esta deusa lá?
Vem Paulo agora, lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, e ele começa a pregar nessa cidade. A Bíblia diz que ele entra na cidade, ele começa a anunciar acerca do Deus vivo, o Deus invisível, aquele Deus que se manifesta e que nós não o vemos, mas o sentimos. Os homens daquela cidade começam a se interessar pelo assunto, e Paulo então se arrebanha dos discípulos que foram de João Batista. Ele inicia esta igreja lá na cidade de Éfeso. Quando ele está, irmãos, iniciando esta igreja, alguns irmãos, ouvindo-o falar, dizem assim: vem nos anunciar esta palavra na sinagoga, vem pregar para nós também os judeus. Ele entra na sinagoga, por 3 meses ele anuncia a palavra de Deus. Quando aqueles homens ouvem falar de Jesus, e ele começa a anunciar que aquele Jesus que ele anunciava era o mesmo que os judeus da sinagoga haviam crucificado, aqueles homens começam a pegar em pedras, a ranger os dentes e tocam ele da sinagoga. Mas os irmãos que estavam ouvindo e deram crédito à palavra de Deus, levam ele, irmãos, para um lugar aberto, e lá ele começa a pregar, e multidões começam a se juntar em volta dele. E a Bíblia diz que por 2 anos ele prega o evangelho naquela cidade, ele anuncia todas as coisas em relação ao nosso Cristo, e aquelas pessoas vão aceitando a Cristo e vão se agregando a ele. Cada vez que ele prega, ele encontra um grupo de pessoas e ele diz assim: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles diziam: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Pois é, então receba agora. E impondo as mãos, eles iam sendo batizados com o Espírito Santo. Muitas pessoas naquela cidade foram expulsas, os demônios que existiam nelas. Aqueles que vinham possessos eram libertos pelo poder da palavra. Você se lembra aquela moça que vem atrás de Paulo e fica o tempo inteiro dizendo: olha aí vai um santo homem de Deus. Quando Paulo vira e retira aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Por outro lado, quando a palavra é difundida e começa a criar fé no coração de quem ouve, você percebe um povo que começa a pegar os aventais de Paulo e levar para as casas, para as cidades, e visitar aquelas pessoas que não podiam vir ouvir Paulo. Eles levavam o avental de Paulo, e os aventais de Paulo curavam os enfermos. E aí está estabelecido aqui entre os Efésios que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, é um apóstolo, irmãos, que está fundamentando a igreja de Cristo. Observe bem uma coisa: a igreja de Éfeso, ela tem em si o ensinamento do fundamento dos apóstolos. Você sabia que hoje no Brasil tem nomeado aí por baixo mais de 10.000 homens que se intitulam apóstolos de Cristo? Aí você diz assim: mas hoje não tem mais apóstolo, pastor? Não, não tem. Como não tem? Se tem um monte de apóstolo na televisão, a gente vê apóstolo para todo lado. Não existe apóstolo mais. Apóstolo foram os 12 que Cristo escolheu. Judas, quando morreu, houve a substituição por Matias. E aí você vai ver Paulo dizendo: eu, como um abortivo, fui colocado por Cristo como apóstolo, porque ele me apareceu no caminho. Você se lembra quando Paulo caiu daquela cavalgadura, levantou-se cego e teve que se dirigir à casa de Ananias para que ele fosse curado, e ali então Deus começou a tratar com a vida de Saulo e transformou ele em Paulo. Ali foi um trabalhar de Deus. Aí você diz assim: mas por que, pastor, o senhor diz que não existe mais apóstolo hoje? Porque a palavra me garante isso. Quando nós falamos de apóstolos, nós falamos de alguém que estava designado por Deus com uma única missão: instituir o fundamento das igrejas. Qual é o fundamento da igreja? Cristo Jesus. Então Paulo, João, Tiago e todos os outros apóstolos, eles foram fundamentar aquilo que é a base da igreja, a pedra angular da igreja. Esta pedra foi lançada por quem? Este fundamento foi lançado por quem? Pelos apóstolos. Ninguém mais mexe nesse fundamento. Então não há necessidade mais de apóstolo, porque os apóstolos vieram somente para fundamentar a base da igreja. A base da igreja foi fundamentada. Tudo que fazemos hoje, tudo que pregamos hoje, que ensinamos hoje, que vivemos hoje, os milagres que nós temos vivido hoje, tudo isso está baseado no fundamento dos apóstolos. O que é que nós pregamos aqui? Alguma coisa nova? Não. Eu prego as mensagens de Paulo, de João, o irmão leu aqui sobre Lucas. É sobre estes homens que estão lançados os fundamentos da igreja.
Quando a gente olha para o texto aqui, nós vamos perceber o seguinte: João está escrevendo a igreja de Éfeso, e ele tem uma preocupação. Esta igreja é uma igreja grande, é uma igreja fortalecida, bem instruída pelo apóstolo Paulo, é uma igreja que está caminhando em boas obras, porém ela tem, irmãos, ali dentro da onde ela está estabelecida, um trono de Satanás. Ela tem ali um templo, irmãos, erigido à deusa Diana. A perseguição sobre esta igreja é muito grande, mas Deus, olhando para a igreja, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei do teu esforço, eu sei do teu trabalho e da tua perseverança. E aí ele começa a exaltar esta igreja, dizendo: olha, vocês trabalham bem, vocês se esforçam, vocês perseveram no que estão fazendo, tudo isso é louvável. Vocês têm uma coisa em favor de vocês: vocês não suportam aqueles que se dizem apóstolos e não são, e quando vocês colocam eles à prova, vocês percebem que eles são mentirosos. Louvado seja o nome santo de Jesus. Perceba que já naquele tempo, alguns homens queriam manifestar o desejo de ser o que já não poderiam mais ser. Eles queriam se apresentar como apóstolos no meio daquele povo, mas Paulo já alertava a igreja dizendo: ainda que desça um anjo do céu anunciando para vocês um evangelho que não seja aquele que nós já temos anunciado, que ele seja anátema, que ele seja maldito, porque isso é maldição. Então ninguém pode, irmãos, anunciar aquilo que Cristo não anunciou. Ninguém pode ensinar além do que os apóstolos já fundamentaram para a nossa vida. E nós, olhando para isso, a igreja que recusa o ensino mentiroso, que não se deixa levar, irmãos, por profecias, que não fica empolgado, irmãos, com movimentos que se fazem, porque o grande segredo, irmãos, de nós vivenciarmos experiência com Deus, não é nós entrarmos num movimento novo, mas é nós pedirmos de Deus verdadeiro avivamento para o nosso coração. E não entenda por avivamento esse negócio de pular o dia inteiro numa festa e no outro dia chegar aqui e está murchinho. Parece aquela pipoca, né? No dia, se você come, é uma beleza. Deixa ela no dia seguinte e vai comer para ver se é bom. No dia você pula, no outro dia está murchinho, está ali sem gosto, fica xoxo. Assim não pode ser a vida do crente. Isso é movimento. Mas o crente que vive avivamento, ele passa por um processo de despertamento espiritual. Ele tem desejo de ler a palavra, ele dobra o joelho para orar. Na hora da mensagem, os teus ouvidos estão atentos, o coração está aberto, ele recebe a mensagem com alegria, e aquela mensagem produz nele frutos de arrependimento que permanecem para a vida eterna. Então é diferente nós vivemos um tempo de avivamento e um tempo de movimentos. Que Deus traga sobre nós verdadeiro avivamento, mas os movimentos, irmãos, deixa esse negócio para lá. Então eu olho para a palavra de Deus e percebo que João está escrevendo à igreja aquilo que Cristo, que é o que passeia entre os candeeiros, isto fala do Jesus que está no meio da igreja. Deus está no meio do seu povo. Nós não estamos aqui aleatoriamente, nós não viemos aqui prestar um culto simplesmente por cantar, louvar e ouvir uma boa palavra e ir para casa, mas nós estamos reunidos aqui na certeza de que Cristo se faz no meio do seu povo. Olha o que diz o texto: tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. É interessante que a Bíblia diz que Deus nos fez uma promessa e que nós a alcançaremos, e isso se nós não desfalecermos. Fiel é o Senhor que fez a promessa para cumprir a promessa no nosso coração. Mas quando é que eu vou alcançar esta promessa? Quando eu me dispor a correr esta carreira que me foi proposta, sem desanimar no caminho. Porque se eu deixar de perseverar na presença de Deus, as promessas de Deus, irmãos, são invalidadas. A palavra de Deus não cairá por terra. Mas se tem alguém que pode invalidar a promessa de Deus sobre mim, sou eu mesmo. O diabo não pode reter a palavra de Deus sobre mim. A minha família não pode, irmãos, destruir os planos que Deus fez sobre mim. Ninguém pode, irmãos, frear aquilo que Deus tem para a minha vida, a não ser eu mesmo. Porque se eu fechar o meu coração e virar as costas para Deus, o compromisso de Deus para comigo acabou. Assim é, irmãos, a minha vida e a sua vida.
Você que entrou aqui esta noite, quem sabe vivenciando tantas preocupações, quem sabe vivenciando experiências que às vezes nem Deus pôs isso no seu caminho. Você foi buscar coisas novas e aos poucos nem percebeu, mas se distanciou da presença de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as promessas de Deus ainda estarão de pé quando você se posicionar na presença de Deus. Você precisa tomar posição na presença de Deus, para que a promessa de Deus venha se cumprir na sua vida, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer: tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Irmãos, como eu estava dizendo, cada igreja dessa representa uma etapa da igreja, não só da igreja como templo onde nós nos reunimos, mas igreja como ser individual que nós somos. Veja se não é assim. Quando Deus olha para mim, eu tenho certeza disso, que às vezes Ele, sondando o meu coração, vai dizer assim: Ronaldo, você não é o que você já foi. Graças a Deus por isso também. Nós não somos mais quem nós éramos, mas estamos muito longe de ser o que deveríamos ser. Mas quando eu olho para a minha vida hoje como pastor da igreja, eu digo assim: Senhor, eu não faço a metade do que eu fazia quando aceitei Jesus. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu tinha disposição de ir para a praça, irmão João. Eu pregava a céu aberto, eu evangelizava na favela, eu entrava, irmãos, no meio de umas tendas de cigano e falava do amor de Deus. Muitas vezes eu descia em lugares que quase perdi a vida para falar do amor de Deus. Meu filho, muito pequeno, aos 4 anos, me acompanhava. Uma vez rolou um barranco, bateu com o queixo num toco, saiu com o queixo todo rasgado, e eu disse para ele: vamos embora, filho, vou te lavar, vamos embora. Ele falou: não, pai, ainda tem folhetos na minha mão, eu preciso entregar esses folhetos. Sabe o que é isso? É o primeiro amor. É não ter por precioso a própria vida. É ter o reino de Deus como em primeiro lugar mesmo em tudo que fazemos. Mais importante do que o meu trabalho é servir ao Deus que me deu vida para trabalhar. Mais importante do que idolatrar a minha família, o meu carro, os meus bens, os meus pertences, ou tudo que eu posso angariar com a força do meu braço, é entender, irmãos, que se Deus não tivesse dado força para os meus braços, nem trabalhar eu poderia. Então, quando eu olho para isso, eu reverto isso para a obra de Deus. Você se lembra que quando você levantou a mão uma vez para aceitar a Cristo Jesus, a alegria que Ele derramou no seu coração? Você se lembra daquelas lágrimas que correram no rosto, e você disse assim: esse choro é diferente, porque ele é quente, ele vem de dentro da minha alma, tem alguma coisa acontecendo em mim. Você se lembra disso? Aí você diz assim, depois de ter entregado a vida para Jesus, você se levanta com um desejo tão grande de fazer a obra de Deus, e nada parece que vai te impedir. Alguém diz uma coisa, deixa isso para lá. Alguém vem e destrói os seus sonhos, dizendo assim: o meu não, porque Jesus me fez a promessa, e fiel é o que nos prometeu para cumprir. E você caminha seguro naquilo que Deus te falou. Mas passados os anos, aquele primeiro amor parece que vai se esfriando. Parece que o trabalho do dia a dia, os afazeres que a gente vai amontoando sobre a nossa vida, vai roubando da gente este primeiro amor. Aquela alegria de fazer parece que vai indo embora. Alguém diz assim: sabe, eu não aguento mais, eu estou à frente desse grupo aqui, mas é só pela misericórdia de Deus. Tem dia que eu venho me arrastando, tem dia que eu não tenho desejo nem de pôr a mão nesse negócio. Ah, se Deus levantasse outro no meu lugar. Sabe o que é isso? É que nós estamos esfriando e deixando o primeiro amor de lado. Jesus está dizendo assim: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, lembra de onde caíste e volta correndo à prática das primeiras obras, porque isso é resgatar o primeiro amor de Cristo Jesus na sua vida. Faz uma análise aí, irmãos, comigo, porque eu estou analisando a mim quando eu estou falando aqui. Aonde é que nós temos deixado as primeiras obras? Quais são as primeiras obras que nós não temos feito mais? Eu me lembro que lá da cidade que eu vim, o pastor setorial nos chamou e disse assim: irmão, eu preciso que você faça um trabalho. Eu falei: qual é, pastor? É um trabalho de evangelismo. Eu quero que você vá para a rua, leve os jovens, põe eles para trabalhar. Eu disse assim: louvado seja Deus, isso é bom demais. Eu quero, pastor. Fui orar, começamos a sair para a rua, levar as pessoas para o evangelismo.
E eu disse assim: poxa, estamos aqui no setor, né, onde nós temos mais ou menos uns 400 obreiros. Quando a gente lançar que vai ter um trabalho, vai vir uma multidão, vai ser uma bênção. Aí lançamos o primeiro evangelismo do setor. Quantas pessoas vieram? 6. Eu digo assim: ué, cadê os irmãos? E fui esperando, passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, vem ninguém. Aí saímos com 6. Estes 6, 2 eram doentes, e um dos doentes era um derrame que ele tinha, a língua caída para fora, a mão torta, o pé arrastando. E ele disse: pastor, eu vi o senhor anunciando que ia evangelizar, falando com muita dificuldade, e eu senti um desejo tão grande de ir. Será que um velho aleijado pode evangelizar com você? Eu falei: irmão, louvado seja Deus porque o senhor veio. Como é bom ter o senhor com a gente. Olha, a outra mão está boa? Tá, então pega o esfoleto aqui. E ele saiu, irmãos, atrás da gente. A gente ia devagarzinho, no passo dele. Às vezes ia subir uma ladeira, tinha que pegar um outro caminho totalmente diferente. E eu pensava no meu coração: talvez Deus permitiu isso para que a gente passasse por outro caminho mesmo, e não aquele que eu queria fazer. E isto é, irmãos, a verdade da palavra de Deus. Porque quando estamos no primeiro amor, nós não vemos obstáculo. Ninguém é impedido de falar do amor de Deus. Quando o seu coração está cheio do primeiro amor, você sente desejo. As cãs podem estar brancas, as dores nas pernas podem ser grandes, a indisposição, irmãos, pode ser tamanha. Mas uma coisa é certa: se Deus despertar em você aqui nesta noite o seu primeiro amor, você abre o coração para a obra de Deus, e não haverá impedimentos naquilo que Deus pode fazer com a sua vida. Vinha conversando com o meu filho outro dia, e ele me disse assim: meu pai, eu li sobre o John Wesley, eu li sobre o Billy Graham, eu estava vendo alguma coisa sobre esses evangelistas do passado, o Jimmy Swagger. Eram uns homens que eles pregavam só a Bíblia, eles falavam simplesmente o texto da Bíblia, sem enfeitar, sem fazer nada de diferente, e daqui a pouco as multidões se ajuntavam com eles. E por que não dizer que John Wesley ganhou a Inglaterra inteira? É interessante que John Wesley ele faz uma oração dizendo assim: Senhor, me dê pelo menos 100 homens com o mesmo coração que o meu, que não tenha outra coisa por preciosa a não ser anunciar a sua palavra, e eu vou ganhar o mundo inteiro. Deus não deu 100 homens para ele, não conseguiu, mas certo é que pelo menos John Wesley, ele alcançou a Inglaterra inteira pregando a palavra de Deus. Aí ele disse para mim assim: mas pai, por que um homem cheio do Espírito Santo de Deus ganha um país inteiro para o Senhor, e nós que hoje somos 30 milhões de crentes no Brasil, estamos ganhando nem uma alma por ano na igreja? Tem alguma coisa errada nesse negócio? Aí eu te explico o que está errado nesse negócio. O poder de Deus é o mesmo, o Espírito Santo de Deus é o mesmo, o operar e o trabalhar de Deus continua o mesmo. O que mudou? O que mudou foi o nosso coração, porque nós não fazemos mais com o coração do primeiro amor, porque nós estamos deixando de lado, irmãos, as primeiras obras que praticávamos. Hoje nós estamos muito técnicos. Vamos louvar, vamos levar o coral e a orquestra. Pastor, se nós cantarmos na rua com a orquestra, os instrumentos no vento não ficam bons, e vai entrar terra, e olha, se cantar, irmãos, a céu aberto, a voz não é a mesma. É tanta técnica, é tanta coisa, e era tão mais simples antes. Não tinha nem microfone, a gente ficava gritando igual um maluco na rua. E aí quando a gente percebia, tinha alguém dobrando os joelhos, aceitando Jesus. Nós fizemos uma cruzada na cidade que morávamos, e eu me lembro que eu nunca fui de cantar não, eu sempre fui desafinado, desentoado, eu sempre fui ruim demais nesse negócio. Mas um dia fizemos um evangelismo num parque grande da nossa cidade, e quando foi a hora da mensagem, eu cantei um hino com a minha filha, e neste hino, irmãos, começamos a cantar um corinho. Daqui a pouco eu vejo um moço se aproximar de onde a gente estava cantando e jogou uma sacolinha no chão. Aí eu fiquei olhando aquilo. Daqui a pouco saiu outro moço e jogou um cachimbo de crack. E veio uma moça e começou a chorar do lado. Eu digo assim: o que será que está acontecendo? Aquele moço disse assim: pastor, enquanto vocês cantavam, eu senti um nojo tão grande da droga. Eu quero tanto me libertar desse negócio. Me ajude em oração. O outro disse assim:
esses remédios, pastor, eu faço uso contínuo, mas enquanto vocês cantavam, eu senti que Deus me curou. Eu não tenho como comprovar, mas uma coisa eu sei, pela fé dele, eu quero crer que ele foi curado. Aquela mulher estava só esperando a hora do apelo para entregar a vida a Jesus. E sabe como que foi? Não tinha um tocador, não tinha um pandeiro batendo, não tinha nada. Era só um desontuado cantando desafinado e uma menina de 11 anos falando do amor de Deus. E a mão de Deus se estendeu e salvou almas naquele tempo. O que é que está faltando, irmãos, para a igreja? O que é que está faltando para nós? O apóstolo João vai dizer: arrepende-te, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, porque senão há um alerta de Deus: eu posso te remover do seu lugar. O Deus que põe é o Deus que tira. O Deus que envia, irmãos, garante a vitória. Mas aquele que se recusa em ir, Deus também pode dizer assim: meu filho, você pede para Deus batizar o Espírito Santo, mas quando ele batiza, você não fala em línguas estranhas. Você pede para Deus abrir a porta da mensagem, mas quando a mensagem vem no seu coração, você não quer anunciar, foge de pregar. Você pede para Deus te dar um dom de tocar, mas depois olha para lá e diz assim: já está completo, não tem lugar para mim. Isso é uma mentira de Satanás para o nosso coração. Se você voltar à prática das primeiras obras, tenha certeza de uma coisa: o salmista Davi disse assim: com o Senhor eu passo pelo meio de um batalhão, eu salto as muralhas, e não há quem possa impedir, irmãos, um crente que está tomado pelo primeiro amor. Então arrepende-te nesta noite, lembra de onde foi que você caiu, o que aconteceu que fez você parar nessa caminhada, o porquê você deixou de lado aquele plano, aquele projeto que você tinha no seu coração. Eu estava dizendo a um irmão esses dias, desta separação que fizemos de alguns cooperadores, e ele dizia para mim assim: pastor, o senhor sabe como é? A gente vem cheio de desejo. Quando a gente inicia na obra, a gente acha que vai acontecer assim as mil maravilhas, mas depois os anos vão passando, a gente fica meio esquecido de um lado, aquilo que a gente tinha vivo vai dando aquela esfriada, e quando a gente percebe, a gente se acomodou, e fica assim mesmo. Mas, irmãos, existe um Deus no céu, que Ele ainda renova os sonhos, que Ele ainda faz, irmãos, os planos serem estabelecidos, e não há quem possa frustrar, irmãos, os planos de Deus a seu respeito. Se Deus te chamou para uma grande obra, tenha certeza que Ele vai usar a sua vida, e o Senhor vai confirmar o seu ministério em você, e o Senhor vai ser glorificado pelas obras das suas mãos. O primeiro amor no coração de alguém vai começar a ser acendido novamente nesta noite. Deus vai fazer coisas novas no meio do seu povo. Ele tem poder para restaurar aquilo que se perdeu. Ele pode restituir nesta noite. Deixa eu te dizer, nós já estamos caminhando para o fim. Na igreja de Éfeso, irmãos, as perseguições eram grandes, eram tamanhas, mas Deus em todo o tempo veio alertando a sua igreja sobre o perigo de deixar aquilo que você fazia de lado. Coloque no teu coração desejo de se levantar e de ser útil na obra de Deus. Aprenda, irmãos, que para todo trabalho no Senhor existe uma recompensa, e que não há ninguém nesta noite, neste culto, que seja, irmão, descartável para a obra de Deus. Todos os irmãos, todas as irmãs, do mais jovem aqui ao mais velho desta casa, saiba que Deus ainda tem um plano na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode dizer: mas eu já sou crente, pastor, eu já sirvo a Deus há muitos anos. Mas Deus tem um plano na sua vida. Aquele plano que Deus iniciou em você, ele está sendo aperfeiçoado, e no tempo certo Deus há de levantar você como uma tocha acesa, e por onde você passar, você vai iluminar pelo poder da palavra de Deus. Observe bem uma coisa: as cartas que foram escritas, elas foram escritas às 7 igrejas. Cada uma destas cartas, elas trazem repreensões, elas trazem elogios, elas trazem alertas de perigos futuros, mas elas trazem também um consolo da recompensa de cada um de nós. Para todas as igrejas, o Cristo vai dizer assim: eu conheço as tuas obras.
Irmãos, existe um Deus que sonda a nossa vida. Ao entrarmos e ao sairmos desta casa, o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos acompanha. Qual é a obra que eu tenho feito na minha vida? Eu posso não conhecer o que você anda fazendo por aí, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Há um Deus, irmãos, que sonda em todos os pormenores da nossa vida e conhece bem o que estamos praticando. As obras que você tem feito, tem glorificado a Deus? O trabalho das tuas mãos naquele dia, isso eu gosto muito de frisar. Há muita igreja pregando por aí que Deus quer o coração. Não importa, vem do jeito que você quiser, usa o que você quiser, faz o que você quiser. Esse negócio de tomar um vinhozinho em casa, isso aí é só para abrir o apetite, faz até bem para o coração. E alguém vai entrando por esse caminho e vai levando assim. Quando pensa que não, passa por aí, tem uma festa dessas daí na rua, entra para comer, entra para beber, até dança um pouquinho lá, liga um rádio na casa para lavar uma louça. Você pensa que é um hino que vai começar, é um pagodinho que está de fundo, está até batucando no prato, né? E vai entrando nesse negócio. E Jesus está dizendo assim: volta à prática das primeiras obras. Eu conheço as tuas obras. Você me louva com a boca aqui e o coração está longe. Tome cuidado com isso. Eu não estou dizendo todos não, viu, irmão? Mas a mensagem tem endereço e o Senhor sabe para quem é. Você diz assim: pastor, mas o senhor sabe para quem o senhor está falando? Eu sei sim, claro que eu sei. Porque se Deus está me dando a palavra, meu irmão, é porque aqui tem. E se tem, meu irmão, volte à prática do primeiro amor, volte às práticas das primeiras obras, louve a Deus de coração, com sinceridade, adore a Deus aqui dentro, mas adore a Deus até com a boca fechada lá fora. É quando você está no ponto de ônibus, é que a sua vida deve louvar o Senhor. É quando você está trabalhando, que alguém olhando para você glorifica a Deus por aquilo que você é. É quando você está dentro da faculdade, trajado como uma mulher santa, é que alguém olha para você e glorifica a Deus até pelas tuas vestes. É assim que Deus está analisando a nossa vida. Quais são as suas obras? Deus não vai pedir para olhar o meu coração naquele último dia. Quando nós nos apresentarmos, depois daquela grande ceia que tem preparada para nós, e esta é uma palavra que alegra o meu coração, de saber que Deus tem preparado uma grande mesa, que vamos nos sentar todos à mesma mesa, e o próprio Cristo há de nos servir. Depois desta ceia maravilhosa que teremos com o Senhor, Ele vai, irmãos, ter um grande julgamento, não da nossa vida, mas das obras que praticamos. E quando Ele começar a julgar estas obras, imagine, irmãos, quando Deus mostrar tudo o que você tem feito, eu não sei como vai ser isso. Vai ser um telão assim que vai desenrolar e todo mundo vai assistir. Se esse negócio vai se abrir no próprio céu. Mas eu sei uma coisa: nada vai ficar encoberto. Você vai dizer assim: o pastor Ronaldo era uma benção lá na igreja, nossa, ele chegou, agitou e tal, não sei o quê. Aí quando Jesus abriu o telão, falou assim: ele só quis se aparecer. Ele só fez isso aí para ganhar nome nos irmãos. Aí tudo que a gente faz aparece. Não estou dizendo que eu estou assim não, viu, irmão? Graças a Deus não estou, viu? E você também não esteja não. Mas tenha certeza de uma coisa: as tuas obras, até aquelas que você esconde por vergonha, serão estabelecidas naquele dia e vai aparecer para todo mundo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus vai pesar essas obras, vai lançar no fogo. Aquilo que sair do fogo vai ficar para ser pesado como galardão. De tudo que você tem feito, se Jesus começar a provar hoje, vai sobrar muita coisa? Tudo que você tem apresentado ao Senhor, todo o seu esforço que você tem empregado na obra de Deus, quando for lançado no fogo, vai sobrar alguma coisa? Qual será o seu galardão? Galardão, irmãos, é uma honra que Deus prepara a vida daqueles que serão salvos. Deus vai honrar mais uns do que outros. Não pense, irmão, porque a Bíblia diz que todos seremos iguais na aparência, seremos iguais no mesmo corpo de Cristo, mas alguns serão mais honrados do que outros. Alguns vão governar com Cristo países grandes e outros pequenas cidades. Certo é que todo mundo vai receber alguma coisa, mas galardão já não é para todos. Galardão é para os que fizeram a obra. Só que esta obra que estamos fazendo, ela precisa ser, irmãos, com amor.
Não adianta nós aqui pregarmos, irmãos, uma doutrina de santidade e apertar com os irmãos, faça isso, porque se não fizer o castigo. Não é isso. Nós vamos mudar a nossa vida, nós vamos mudar o nosso comportamento, nós vamos mudar o nosso coração, mas não por medo do castigo. O Apocalipse não pode ser um anúncio de castigo para a minha vida, deve ser um anúncio de alegria, de boas novas, de promessas de Deus que se cumprirão para os salvos. É para alento do meu coração, é para consolo da minha alma, é para conforto da minha vida, que a palavra de Deus está bem estabelecida nesta noite. Então eu chamo a tua atenção para que você guarde a palavra de Deus, porque o Senhor está falando através de João. Tenho porém ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, irmãos, eram um povo que a Bíblia não diz muito acerca deles, mas se você for pesquisar, era uma família grande que existiam nas igrejas, espalhada pelas igrejas da Ásia Menor, que tinham um pensamento, e o pensamento deles era um pensamento corrompido acerca do casamento. Eles diziam que todo mundo é de todo mundo, porque o pecado está estabelecido na carne, mas a alma continua intacta. Então o que eu faço na minha carne não afeta o meu espírito. Isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que Deus quer todo o nosso corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz ainda através do apóstolo João que apresentei os vossos corpos como sacrifício, com o apóstolo Paulo, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, puro e santo, na presença de Deus. Ainda o próprio apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos ser santos, porque Ele, o nosso Deus, é santo. O sacerdote, quando entrava na presença de Deus, na testa dele vinha escrito: santidade ao Senhor. Então, a santidade Deus requer da nossa vida. E quando esses homens olhavam para esses nicolaítas, reprovavam a obra deles. Dizia esse negócio de dizer que o corpo não tem nada a ver, eu posso usar o que eu quero, eu posso andar como eu quero, eu posso fazer o que eu quero. Os nicolaítas falavam isso. Você não é nicolaíta, irmão, você é geração de Deus. O Senhor escolheu a tua vida, você é diferente. Ande pela obediência e reprove as obras deste mundo. Ele disse: eu tenho a seu favor que vocês odeiam nicolaítas, e eu odeio também. Você já pensou, irmão, ser odiado de Deus? O próprio Cristo dizendo: eu odeio, no sentido de eu reprovo, eu não estou nesse negócio. Meu irmão, todas as vezes que você ouvir uma palavra vinda do teu pastor ou dos obreiros do púlpito, receba no teu coração com alegria. E quando alguém pregar diferente do que você já ouviu, você rejeite e odeie esse negócio, no sentido, reprove qualquer palavra que desfaça a orientação dos seus pastores. São eles que zelam pela sua vida, para prestar conta de você naquele dia. As estrelas aqui, ou os anjos aqui, estavam nas mãos daquele que passeia entre os candeeiros. A vida dos seus pastores está na mão de Deus. É Deus que vai tratar com eles, então obedeça. Tenha fé no seu coração, irmãos, para entender que a orientação do seu pastor é a orientação de Deus para o teu coração. Reprove aqueles que têm falado o contrário, porque muitas vezes nós dizemos uma coisa aqui, e quando você sai, você encontra com outro irmão que às vezes está chateado com alguma coisa, às vezes está entristecido, às vezes está até contrariado porque houve uma mudança e tal, aquela coisa, e aí vai dizer alguma coisa e você diga assim: não, vou ficar com a palavra de Deus, porque foi Deus que falou e Ele se responsabilizará. Então eu louvo a Deus, irmãos, porque quando obedecemos, a Bíblia diz que também receberemos de Deus uma recompensa. E observa que recompensa maravilhosa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que coisa linda, irmãos. Pense que Deus vai restabelecer aquilo que foi perdido pelo homem lá no paraíso. Você se lembra que lá existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem foi e comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. A morte entrou através dessa desobediência. E Deus falou assim: agora vamos retirar do jardim também a árvore da vida, para que porventura o homem coma e não morra mais. A Bíblia diz que lá, irmãos, quando se cumprir no Apocalipse as suas promessas, o jovem será de 120 anos. Por quê? Porque ele comerá desta árvore do fruto da vida.
A vida de um jovem, irmãos, imagina você é jovem com 120 anos, que bênção, hein? Adolescentão jovem de 120 anos. Quantos anos você tem? 120. E você, irmão? 780. Ah, eu estou entrando na minha idade, hein? Mas nós seremos eternos. Eu te pergunto, irmãos, quanto é 1 milhão de anos na eternidade? Nada, para a eternidade é nada, porque a eternidade continua sendo a eternidade. Se você pegar a eternidade e tirar da eternidade 100 bilhões de anos, quanto que vai continuar sendo? Eternidade. Então pense, irmãos, que nós seremos eternos como Cristo eterno é. Ele garante a nossa vitória. Vamos nos colocar de pés? E você fará parte, irmãos, e comerá da árvore da vida, aquela que o Senhor prometeu te restaurar. Você quer viver o paraíso de Deus? Aceite a Cristo Jesus. Você quer provar desta árvore que Deus tem reservado para a sua vida? Aceite Cristo Jesus. Você quer vivenciar as promessas de Deus? Você que se afastou, volte à presença de Deus. Deus tem, irmãos, poder para cumprir em você os seus planos e fazer estabelecer em você as suas promessas. Existe alguém aqui nesta noite que ainda não é crente, quer entregar a sua vida a Jesus? Aonde você está? Eu quero orar por você. Deixa eu orar por você. Aonde você está? Você que ainda não é crente, quer entregar a vida a Jesus? Não há ninguém? Você que já é crente, se afastou por algum motivo, deixou o primeiro amor se esfriar, quer voltar hoje à presença de Deus, quer tomar posse hoje das promessas de Deus na sua vida? Volta, arrepende-te, volta à prática do primeiro amor, à prática das primeiras obras. Aonde você está? Há alguém nesta noite? Não há ninguém? Que Deus em Cristo te conceda uma nova oportunidade. Nós vamos orar a Deus, agradecer a Deus por este